Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um culto online aqui da congregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Jardim Itabaiana, em João Pessoa, na Paraíba. Com muita alegria, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção nesse trabalho que é para a honra e a glória do seu nome. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, com a oportunidade de glorificar. Deus eterno, vem nos abençoar neste culto, vem falar profundamente aos nossos corações, vem operar para salvar vidas para o teu reino. Faz com que a tua palavra alcance diversas pessoas nesta noite, a tua igreja e aqueles que não creram ainda. Pai amado, utiliza os teus servos que irão cantar e que irão pregar o teu evangelho nesta noite. Pai, nós te oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora os hinos da nossa harpa cristã, com o nosso presbítero Israel. Vai cantar 3 hinos para a glória do nome do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar Jesus com os hinos da harpa. Nessa oportunidade, você que está na sua residência, pode abrir a sua harpa e vamos louvar Jesus com o hino 139 da nossa harpa cristã. Hino de número 139. Já o Filho de Deus é descido do céu. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou, nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Do inferno que paga aos mal que há de dar, do medo da morte, esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou.
Glória ao nome de Jesus. Vamos louvar Jesus com mais um hino na nossa harpa cristã. Hino de número 196. Já achei uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terra, a rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terra, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa, e provando o excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em o Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos louvar a Jesus com mais um hino 212. Os guerreiros se preparam. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avantos levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.
os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não os veis com que valor combate contra o mal. Pode isso ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se enreguida, mas são poucos os soldados para a batalha. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, e quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Todos para fazermos a leitura da palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Você que nos acompanha em casa pode, neste momento, abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 1. E vamos ler os versículos 16 e 17. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, a carta do apóstolo Paulo, uma das suas cartas. Acompanhem comigo com reverência a palavra de Deus. O texto diz: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Agora vamos agradecer a Deus, orando por esta leitura que fala muito forte aos nossos corações. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta leitura na tua palavra. Abre o nosso entendimento para compreendermos esse texto. Continua falando profundamente com cada um de nós, fazendo com que
compreendamos ainda mais a tua palavra. Glorifica o teu nome nesta noite, enquanto a tua salvação é proclamada através deste culto. Te oramos em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir mais um hino. Vamos ouvir a nossa irmã Sueli louvar a Deus com o hino, em nome de Jesus, e continuemos adorando a Deus com alegria. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Antes de louvar, eu gostaria de deixar um versículo para os internautas, que se encontra em Mateus 18, 20, que diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Peço que, se os irmãos souberem o hino, me ajudem. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais surgir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado,
me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nosso irmão Israel vai louvar a Deus em nome de Jesus. Na ocasião, nós vamos contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. CD1, faixa 13. Nessa oportunidade, eu gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor e a todos os irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook. Que Deus, que em Cristo Jesus, abençoe nesta noite, dando uma noite de paz, uma noite de bênção na presença do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade quando nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome de Jesus. Como o versículo que disse a nossa irmã Sueli: onde estiver uma ou duas ou três testemunhas, Deus está presente nessa noite, neste lugar. Engrandecido seja o nome de Jesus. E você que está nos acompanhando através da internet, Deus nessa noite, Ele tem uma palavra para teu coração. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Vamos louvar o nome de Jesus. Aleluia. Galileu, natural de Nazaré, a raiz descendente de Jessé. Ele é o amor da real encarnação, o autor da eterna salvação. Ele é fonte de água nascente e que jorra da vida do crente. Ele é raio de luz e que vida produz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. General do exército maior, é Jesus. Fundador
das estrelas, lua e sol. Ele é, Ele é, Ele é o Senhor que governa céu e mar. O leão que veio da tribo de Judá. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é fonte de água nascente e que jorra na vida do crente. Ele é raio de luz e que vida produz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Uma luz a brilhar na escuridão. O amor vive em cada coração. Ele é, Ele é, Ele é uma ponte que transporta o homem ao céu. Redentor e o guarda de Israel. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é fonte de água nascente e que jorra na vida do crente. Ele é raio de luz e que vida produz. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos e amigos, nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Nosso objetivo principal, através deste culto, levar o Evangelho do Senhor Jesus para todos aqueles que estão nos acompanhando. O texto que li, a expressão do apóstolo Paulo, exaltando o Evangelho de Jesus Cristo, quando ele diz, ou utiliza as seguintes expressões: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós aprendemos no dia a dia como cristãos a amar e exaltar o Evangelho do Senhor, como faz o apóstolo Paulo, como fez o apóstolo Paulo. E por que isto acontece? Porque vivemos uma trajetória que começa com a vida sem Deus e passa para uma vida com Deus. E nesta vida com Deus, nós temos uma nova história, muita coisa para contar,
a respeito da bondade deste Deus, da obra que Ele faz na nossa vida. Então é interessante a gente explicar como acontece esta transformação na vida do ser humano. Por que acontece? Por que é necessário acontecer? Observemos a Escritura. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode abrir a sua Bíblia. Com um pouco de esforço, você pode ver a criação do mundo e dos seres humanos no capítulo 1 de Gênesis. Ali você vê a criação do homem, da mulher, além das demais coisas. E com detalhes você vê a criação da mulher no capítulo 2. No capítulo 3 de Gênesis, você vai encontrar a queda do casal. De que queda eu estou falando? Quando Deus criou Adão e Eva, criou-os perfeitos. Eles obedeciam a Deus, exaltavam a Deus e viviam em santidade. Santidade, podemos dizer aqui, sem nenhuma mancha. Eles não tinham pecado. E Deus, como não criou o homem como um robô para controlá-lo, deu-lhe a liberdade, lhe mostrou os limites para que eles pudessem permanecer em comunhão com ele. E os homens, ou os seres humanos, de livre e espontânea vontade, apesar de serem tentados, resolveram desobedecer a Deus. Você vê tudo isso no capítulo 3 de Gênesis. Desobedeceram a Deus. Eu estou resumindo que a gente não pode fazer uma explanação tão longa. O nosso tempo não nos permite. Mas você pode ler em casa isso aí tranquilamente. Por causa dessa desobediência a Deus, o homem perdeu a comunhão com Deus. Foi expulso do paraíso no qual ele mantinha aquela comunhão com o Senhor. E a partir de então, os homens passaram a viver de forma rebelde, a desagradar ainda mais a Deus. Observem que o Caim, primeiro filho de Adão, matou o seu próprio irmão. E assim a humanidade vai aprofundando-se no pecado. A ponto de que você pode verificar no capítulo 6 do livro de Gênesis. Veja a situação da humanidade. Capítulo 6 do livro de Gênesis. Vamos ler aqui somente 1 ou 2 versículos. Versículos 5 e 6. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no seu coração. Veja a situação. O Senhor viu a maldade do homem se multiplicando na terra e viu que o seu coração era continuamente mau. Veja a degradação da humanidade. A humanidade estava num posto sublime, perdeu aquele posto e foi caindo cada vez mais. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Algumas pessoas até criticam, dizendo: como Deus não sabia não que eles iam pecar?
Por que Deus se arrependeu? Porque ele não tomou uma atitude antes que isso acontecesse. E eu disse no início desta preleção, Deus não criou o homem como um robô. Faz parte da natureza de Deus, da justiça de Deus, da liberdade ao homem, para que ele seja julgado conforme as suas próprias obras, suas próprias atitudes. Então, o prazer de Deus não era que o homem desobedecesse a ele. A vontade de Deus era que o homem servisse a ele. Você pode ver isso claramente. Não precisa você ser um grande estudioso da Bíblia, não. Vá lendo devagarinho. Leia o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis. Você vai perceber que a vontade de Deus era que o homem servisse a ele de todo o coração. Mas o homem resolveu desobedecer a Deus. E Deus continuou falando com o homem. Observe que Deus fala com Caim, advertindo ele para que não cometesse aquela maldade com Abel. Mas Caim resolveu contrariar a Deus. Aqui, em Gênesis, você vai ver, ainda no capítulo 6, que o Espírito de Deus advertia a humanidade. No entanto, ela continuava se afastando de Deus, a ponto de Deus resolver destruir a humanidade, deixando somente uma família. Você conhece. Noé passou 100 anos construindo uma arca e dizendo ao povo que Deus estava irado com a humanidade e iria destruí-la. Noé pregava a justiça, pregava a vontade de Deus. No entanto, a humanidade continuou desobedecendo a Deus. Aí quando você vai lá para Isaías, capítulo 1, que nós estamos aqui fazendo um resumo dessa situação. Isaías, capítulo 1. Você pode ter mais conhecimento a respeito disso. Isso aqui é somente um resumo. Observe que interessante. Capítulo 1 do profeta Isaías. Vamos ler o versículo 18, melhor, 15, diz assim, olha, pelo que quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Deus está falando aqui precisamente com o povo. Mas era uma situação generalizada. Não era a situação só desse povo. E ele diz, aprender a fazer o bem. Atender à justiça. Repreender o opressor. Defender o direito do órfão. Pleitear a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Observe, Deus está aqui falando com um povo que tinha acesso à palavra do Antigo Testamento, a lei que Deus deu a Moisés, e este povo está nessa situação. Deus diz, eu não escuto mais a oração de vocês. Vocês precisam se arrepender, aprender a fazer o bem. Se vocês se arrependerem, ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão
brancos como a neve. Se vocês quiserem ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra, mas se vocês recusarem, sereis devorados à espada. Então Deus mostra o estado do pecador, e convida-o para o arrependimento. É assim em toda a história da humanidade, aqui precisamente a história do povo de Israel, do povo de Judá. Deus está sempre falando. Às vezes alguém imagina que Deus só se importa com o povo de Israel, de Judá, porque a Escritura cita muito Israel e Judá. Mas observe que Deus mandou o profeta Jonas a Nínive, que não era Israel, que não era Judá. E para não historiar muito, vocês sabem que ele proclamou ali a palavra, e aquele povo se arrependeu, e Deus não destruiu aquela cidade, aquele povo. Então, Deus, ele tem interesse em todos os seres humanos. Tem interesse em todos os seres humanos. Aí você observa que o mundo nessa situação, as pessoas nessa situação estavam perdidas. Estavam totalmente distanciadas de Deus. E Deus quer trazer o homem para perto dele. Quando você chega em Mateus, capítulo 1, Mateus capítulo 1, aí você vai encontrar um anjo falando com José e dizendo assim, observa capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, observe, a humanidade está perdida no pecado, está distanciada de Deus, mas Deus resolve enviar o seu Filho Jesus Cristo para salvar o povo do pecado. Aí é uma história que muita gente já conhece, já leu, é muito citada por igrejas cristãs ou não cristãs. Há muitos filmes, né, e há séries e até novelas a respeito da história de Jesus Cristo. Todos sabem, de certa forma, a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, sabe da história de Jesus Cristo. Então, essa história do amor de Deus para com a humanidade é impressionante. Você observa, daqui a pouco a gente volta para Mateus, mas vamos ver o que diz Lucas no nascimento de Jesus, que aqui foi antes. Vamos ver no nascimento de Jesus, ele registrou algo que aconteceu muito interessante. Quando os anjos, capítulo 1, capítulo 2, os anjos aparecem um anjo aparece aos pastores que estavam guardando os rebanhos. Capítulo 2, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Observe. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo.
boa nova é exatamente o Evangelho. Evangelho significa boas novas. A boa nova de grande alegria é proclamada a partir do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Observe que o Evangelho se manifesta. E se manifesta com que objetivo? Lembra o que o anjo disse a José? Salvar o povo do pecado. Voltemos para Mateus. Nós já vamos ver Jesus Cristo pregando o Evangelho. Porque a gente precisa adiantar aqui. É muita coisa a respeito desta história maravilhosa. Mas nós vamos ver Jesus pregando o Evangelho no capítulo 4, versículo 12 de Mateus. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha, você lembra da história que eu contei da perdição do homem, da situação que ele se encontrava? Olha o que o profeta Isaías disse a respeito desse povo. E Mateus vai repetir aqui. O povo jazia em trevas. E este povo viu uma grande luz. Este povo que vivia na região e sombra da morte, recebeu a luz, ou teve a oportunidade de ver a luz. E Jesus começou a pregar. A luz começou a pregar para aquele povo que estava em trevas, para aquele povo que estava na região da sombra da morte. Jesus começou a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este é o Evangelho. O Evangelho que busca o homem perdido, que busca o homem na escuridão, que busca o homem na cegueira. São palavras figurativas. Há expressões bíblicas que colocam o homem como morto, um morto espiritual. Então é cego, é uma linguagem figurada. Mesmo que você enxergue fisicamente, mas pode estar cego espiritualmente. Mesmo que você esteja na luz física, mas pode estar na escuridão espiritual. Mesmo que você esteja vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Mas não é o fim. Você pode ouvir hoje a voz de Cristo. Você pode ouvir hoje a boa nova de Deus. O Evangelho daquele que nasceu em Belém da Judéia. O Salvador, o Cristo Senhor, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isto é o Evangelho. É por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho me deu a oportunidade de conhecer o amor de Deus, o arrependimento. Deus me ofereceu o perdão. Por isso que eu amo este Evangelho, por isso que eu exalto este Evangelho. Então, é aí onde a gente vai entender o que disse Jesus no capítulo 3 de João, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo perdido, este mundo em trevas, este mundo cego, este mundo morto. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que ouve o Senhor, esse versículo que acabei de citar é João 3,16, no capítulo 17, Jesus diz assim, de João, capítulo 17. Capítulo 17, Jesus diz assim: Pai, é chegada a hora.
glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com aquela glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas provêm de ti, porque eles têm transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então aqueles que têm crido que Deus enviou Jesus para dar a vida eterna aos homens, conseguem compreender essa mensagem. Conseguem entender o grande projeto do amor de Deus para com a humanidade. Observe o que Jesus diz em João capítulo 8. É bom, eu estou somente selecionando alguns versículos para você ir guardando na sua mente e no seu coração. Observa isso. 8:12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Observe que maravilha. Quem me segue não andará nas trevas. Olha, o povo não estava em trevas, mas agora, seguindo Jesus, já não anda mais nas trevas. Tem a luz da vida. Jesus veio para abrir os olhos daqueles que estavam cegos e para tirar da escuridão aqueles que estavam em trevas. Paulo disse isso Paulo disse que Jesus disse isso a ele quando ele teve um encontro com Jesus. Ele sendo um homem religioso, mas ele não tinha conhecimento de Jesus, por isso ele perseguia a igreja, dava voto para matar os cristãos, ajudava a prender os cristãos. Ele era um homem disposto na perseguição à igreja. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, observe no livro dos Atos Apóstolos, ele está contando o testemunho dele ao rei Agripa. E lá no versículo 14, ele diz assim: caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E continua Jesus: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Para quê? Para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então observe, Paulo, conhecendo Jesus, ele agora recebe a autoridade para pregar o evangelho, como todo cristão tem. Paulo pregou mais, viajou mais, tinha um dom, né, um dom específico de Deus para fazer uma obra maior, não é essa dúvida. Mas todos nós recebemos esta autoridade. Quando o Senhor abre os nossos olhos, nós queremos que aqueles que estão com os olhos fechados também vejam. Nós queremos que aqueles que estão na escuridão também saiam da escuridão. Então Deus disse a Paulo, Jesus disse a Paulo: você vai agora para o povo, para os gentios, abrir os olhos deste povo, convertê-lo das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam o perdão dos pecados.
É isso que Jesus disse aos apóstolos. E diz à igreja constantemente: ide por todo mundo. É Evangelho de Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então o evangelho deve ser pregado, como nós estamos pregando esta noite. Diversas igrejas estão pregando online devido a este momento difícil que nós estamos enfrentando. Esta pandemia, que em nome de Jesus ela vai embora. Mas o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo levado aos corações daqueles que estão perdidos, para que eles recebam a remissão dos pecados. Paulo diz, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, há um texto muito interessante a respeito disso. Eu vou ler primeiro um texto da primeira carta, depois a gente já vai estar concluindo na segunda carta. Então, o evangelho é tão rico, é tanta coisa que a gente precisa ler e aprender, mas eu acredito que o que está sendo dito nesta noite seria o resumo do suficiente. Dá para a gente entender, né? Dá para a gente entender o projeto de Deus para a humanidade. Observa vamos ler primeiro a carta aos Romanos, capítulo 3. E depois a gente lê a segunda aos Coríntios, capítulo 4. Carta aos Romanos, capítulo 3, diz o seguinte. Versículo 10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo está falando da humanidade perdida, a humanidade está nas trevas. Todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua ura engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles têm cheio de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora veja, versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus, não esqueça disso, não é a justiça dos homens, não. É a justiça de Deus. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. A justiça de Deus é manifestada na vida do pecador, mediante a fé em Jesus Cristo, sobre todos que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum ser humano pode dizer, eu nunca pequei, eu não pequei, eu não sou pecador. Só Jesus Cristo, o único ser humano que esteve na terra sem pecado. Então, todos pecaram, carecem da glória de Deus, são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Alguém, às vezes, quando a gente está falando do evangelho, é assim, mas eu acredito que o homem não tem jeito, não. O homem é perdido. Como é que o homem vai morar no céu? O homem é tão mau, e etc, etc, etc. Eu não sei como é que as pessoas têm uma visão tão deturpada da revelação de Deus, ela estando tão presente, tão esclarecida, mas Deus nos deu a graça para falar sobre esse assunto nesta noite. Observe que Jesus Cristo
é o justificador. Ou melhor, Deus é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é a minha justiça, não é a minha bondade, é Deus que nos justifica pela fé em Jesus. Por quê? Porque Jesus veio a este mundo, não somente viveu, não somente pregou a vontade de Deus, mas ele também morreu. E a sua morte não foi uma morte comum, morreu por morrer. Ele morreu para levar sobre si o castigo dos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele morreu para nos salvar. Ele tomou sobre si o castigo que era para nós, para que nós fôssemos justificados. Isto é ser justificado pela fé em Jesus, pela fé no seu sacrifício. E ele não somente morreu, como também ressuscitou. Está vivo, intercedendo por nós, como diz a carta aos Hebreus 7:25. Agora vamos concluir com esse texto que é realmente... Todos os textos bíblicos são maravilhosos, né? Mas alguns chamam mais a nossa atenção. 2 Coríntios 4. Observe. Pelo que, tendo este ministério, eu estou lendo a partir do versículo 1, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Não estou querendo saber do evangelho, mas o evangelho está aqui, né? Está sendo anunciado. Nós, nos quais, melhor, o Deus desse século não é o Deus criador dos céus e da terra, porque as pessoas se submetem a um outro Deus, mesmo sem perceber, às vezes, acreditando até que estão servindo a Deus. Mas o Deus desse século, o diabo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E é por isso que o evangelho está sendo pregado. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas o Filho de Deus, 1 João 3:8, se manifestou para desfazer as obras do diabo. O evangelho veio para quê? O evangelho está oculto a essas pessoas estão cegas, mas o evangelho veio para abrir os olhos. Abrir os olhos. Apesar do evangelho estar oculto para essas pessoas que estão cegas, mas este mesmo evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este mesmo evangelho, se você tiver fé, ele pode abrir os seus olhos. E você pode contemplar as maravilhas da justiça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, aqui não estamos pregando a nós mesmos. Estou pregando a minha pessoa, não estou pregando a denominação do qual faço parte, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é uma instituição na qual estão abrigados muitos servos de Deus, que buscam os templos, as casas de oração para adorar a Deus. Mas nós não pregamos a Assembleia de Deus. Nós não pregamos pessoas, fulano, cicrano, beltrano. Não temos deuses desse mundo. O nosso Deus é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor. E nós somos seus servos, por amor de Jesus. Porque Deus disse, o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aquele mesmo Deus que disse, quando havia trevas sobre a face do abismo, haja luz, esse mesmo Deus resplandeceu em nosso coração. Está aqui na carta de Paulo. Não é pregação de homem, não é
evangelho sectário, não é um outro evangelho, não é um outro Espírito, não é um outro Jesus. Nós estamos falando do Filho de Deus, aquele que se manifestou em carne, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, que orientou a igreja a pregar o evangelho, que está aqui entre nós nesta noite. Como leu a nossa irmã, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, Ele está aqui. Ele está aqui. Então, queridos amigos, ouvintes do Evangelho, queridos irmãos, em Cristo Jesus, nós louvamos a Deus pela sua bondade, pelo seu amor. Você na sua casa pode se render ao Senhor, reconhecendo o Evangelho glorioso, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Depois desta mensagem, que acredito que o Espírito Santo te fez compreender, porque isso aqui não é uma obra de homens, é obra de Deus. Então, enquanto a gente prega, o Espírito Santo vai convencendo. Está na Bíblia, João capítulo 16. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, enquanto a gente estava falando aqui, o Espírito Santo estava trabalhando aí na sua vida. Então, você pode, neste momento, dizer ao Senhor: Senhor, eu reconheço que sou um pecador, me arrependo dos meus pecados, me perdoe, me receba como teu filho. Eu creio que teu filho morreu para me salvar e eu quero te servir a partir de hoje. E comece a partir desta noite a servir a Deus, de verdade, de todo o coração. As casas de oração estão fechadas por enquanto, mas você pode ir ouvindo a palavra online e depois você pode vir à igreja adorar a Deus. Não há nada que impeça você de servir a Deus. Satanás tem suas astúcias, mas ele não pode impedir você de servir a Deus, porque o Senhor tem todo o poder. Muito bem, então nós vamos partir para o encerramento deste culto. Há pedidos de oração, né? Nós queremos citar aqui antes da oração final. Oração vamos incluir aqui o nosso pastor José Carlos de Lima, o pastor presidente da igreja em João Pessoa e na Paraíba inteira. E ele é muito necessitado das nossas orações, tanto para a vida espiritual, como para a vida pastoral, também para a sua vida física. Ele precisa de saúde. Então os irmãos orem por ele. O nosso pastor dirigente da congregação, pastor Jarbas, que hoje não pôde estar, sua família, também carentes das nossas orações. Os jovens Josué e Teresa estão enfermos. Vamos orar pela saúde desses jovens. A mãe do irmão Maciel, a irmã Carmita, também carente das nossas orações, está enferma também? Muito bem, vamos estar orando para Deus dar saúde à nossa irmã Carmita. Oração para o nosso irmão Sebastião, está também em recuperação, mas soubemos hoje que ele está bem, só que dependendo ainda das orações para a vitória ser completa. Irmã Lúcia e sua família, passando um momento difícil, perca do ente querido. Os irmãos orem para Deus consolar aquela família, dar saúde à irmã Lúcia, dar vitória a todos daquela casa. Oração pelo irmão Yuri, por Yuri, o neto do pastor Paulo Maciel. Vamos estar orando para Deus abençoar. Oração pelo irmão Alberto e sua família, também pela irmã Ana Lúcia. E se inscreveram no canal. Se inscrevam no canal, é isso? Irmã Suelen. A expressão aqui no fim é se inscrevam no canal, é? Se inscrevam no canal. O link está disponível nos comentários. Viu? Pode se inscrever aí. É importante aqui a sua inscrição para a sua edificação através deste trabalho que está sendo realizado online. Então estaremos orando por todos esses pedidos de oração. Queremos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, quando o Evangelho foi pregado. E agradecer a presença dos irmãos que vêm cooperar. Os irmãos devem entender, isso é um momento
de isolamento social. Aqui vêm somente as pessoas que vêm realizar o que é necessário para que este culto seja transmitido online. Mas nós sabemos que a igreja não está perdendo. Olha, irmãos e amigos, o povo de Deus é assim, ainda que morra, é vitorioso. Se um de nós chegar a falecer, não significa que chegou o nosso fim, que nós fomos derrotados, não. Nós temos de Deus uma casa reservada nos céus para nós. O nosso presbítero Israel vai orar, depois eu vou impetrar a bênção apostólica e assim estaremos encerrando o culto em nome de Jesus. Nós vamos ver o sal da igreja com a paz do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor nessa oportunidade. Que Deus em Cristo os abençoe, cada um dos irmãos, nosso pastor Jarba, toda a sua família, todos os pedidos que foram feitos. Irmão Elias, que Deus lhe abençoe, dê saúde, a sua esposa, a minha família. Vamos orar uns pelos outros. Maravilhoso Deus, Pai de eterna glória, Deus de eterna bondade, te louvamos pela vida da tua igreja nessa noite, neste lugar, Senhor. Pela vida do teu servo que dirige esse trabalho, Senhor. Ajuda o pastor Zenildo, sua família também, Senhor. Os pedidos de oração que foram feitos a ti nessa noite, ó Pai. Responde para a glória do teu nome, Jesus. Nós queremos te louvar pela vida, pela essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de nós estarmos aqui na tua casa, Senhor. Deus eterno, enche de tuas mãos, aqueles que ouviram tua palavra através da internet, Senhor. Deus, dá uma oportunidade, aquelas vidas que estão padecendo sem temor a ti, Senhor. Dá-nos uma oportunidade nessa noite. Deus eterno, justo e poderoso. É assim que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.